Bom, então bem-vindos à Sexta de Partilha. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa. E, de alguma forma, eu trouxe a Sexta de Partilha nesse momento de pandemia. Então, a gente está há 4 meses, todas as sextas, trazendo vários temas. E eu sempre trago para estar ao meu lado pessoas que eu gosto muito, que eu admiro e que estão no meu coração. E hoje eu tenho a honra de ter a Ivani ao meu lado. A Ivani, eu a conheci num evento do Estância Alto da Serra, chamado Estância. E chegou até mim pelo intermédio da Cleide e do João, que são pessoas muito queridas, que já partilharam aqui com a gente e que trouxeram a Ivani e todo o trabalho que ela faz na aldeia Crucutu, de entrega tanto para os animais quanto para os índios que lá moram. Então, queria agradecer a Ivani pelo convite e, na verdade, pelo aceite do convite e pedir para que você se apresente para as pessoas. Pode abrir seu áudio. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Ivani. A Camila já contou como que a gente já se conheceu. Algumas pessoas que estão assistindo eu já conheço, porque vão comigo para a aldeia, emprestam seus carros, suas mãos, doam matérias-primas também, muitas coisas, né? Então, muita gratidão a todos vocês que estão nos ouvindo. E eu trabalho mais com a aldeia Crucutu, mas em torno tem a Guarapaju e a Brilho do Sol, que são 2 aldeias em São Bernardo, e quando a gente faz algum evento, eles costumam se deslocar até a aldeia Crucutu para poderem participar desses eventos. Mas eventos pontuais a gente faz em cada aldeia separado, e a aldeia Crucutu ela fica em Parelheiros. E nosso trabalho começou em 2016, no começo, através do pessoal da Casa do Caminho, que fez uma arrecadação e nos convidou a conhecer a aldeia. E a partir daí a gente se apaixonou pelos animais, pelos nossos irmãos indígenas, e a gente está lá todo mês doando ração, trabalhando com as hortas, levando material para fazer a limpeza da represa, porque é muito importante para o meio ambiente também. E devagarinho, depois desses quase 4 anos e meio que nós estamos trabalhando com eles, né? Agora a gente já conseguiu pegar um pouco de confiança, e graças a Deus e graças a um grupo maravilhoso que a gente tem, os trabalhos estão fluindo. Obrigada a todos. Gratidão, Ivani, por você ter aceito e trazer aí a sua experiência. Bom, quando a gente pensa nos índios, a gente pensa na nossa ancestralidade, a gente tem várias diferenças dos índios que são brasileiros e dos índios norte-americanos, que são de fora. Mas uma coisa que é bem interessante, que me chamou bastante atenção, viu, Van, é que o meu avô biológico tinha descendência direta de uma tribo que eu reconheci recentemente, Pancararu. E essa tribo, a minha avó, bisavó, morou lá. E eu tive acesso a vários vídeos de rituais e de coisas que eles fazem. E isso me remeteu aos meus trabalhos com a queima das ervas, nesse ponto, assim. Então, esse tipo de trabalho e conexão que a gente tem com os índios, ela, em muitas pessoas, está a nível sanguíneo mesmo. Quantos de nós temos ancestrais diretos dos índios e temos um contato com os animais, um contato com as ervas, um respeito ao planeta, uma outra forma de enxergar o mundo? Ivani, conta pra gente como é que você se conectou com o índio, assim, o que te despertou essa conexão? Além de você ter conhecido através da Casa do Caminho, mas como é que foi esse processo para você em relação à cultura, a forma deles verem a vida? Conta pra gente. Então, a gente se conectou. Eu acho que a minha conexão maior, logo de cara, foi com as crianças indígenas, porque eu percebi assim uma carência de afeto muito grande,
nelas, né? Então você falava, ai, me dá um abraço, né? Porque para criança é normal, mas elas faziam tipo um montinho e te derrubavam no chão. Então eu falava, nossa, que crianças, né, tão lindas, tão e elas são curiosas e perguntavam coisas para gente, né? Então, aí essa paixão pelas crianças, aí eu e a Rose, né, que é a gente fundou essa ONG, né? A Rose, ela tá comigo na diretoria em todas as ações. E ela falou: vamos fazer uma festa para essas crianças, porque ela já tem a turma do Big Riso e ia levar os palhaços lá. Então, foi uma conexão assim que começou pelas crianças e com o passar do tempo, a gente viu a necessidade dos animais, viu a necessidade dos adolescentes, dos adultos, né? Mas, a priori, o que, na verdade, encantou a gente foram as crianças indígenas. Muito legal. As crianças acabam motivando e a cultura deles é completamente diferente. É interessante que a gente. Eu mesmo tinha uma percepção diferente dos índios, então eu tenho essa descendência, mas é uma coisa muito distante. Eu finalizei um curso de xamanismo na Casa do Consolador, que eles têm um curso lá, um curso de um ano bem sério que eles fazem. Mas eu ainda, na minha mente, viu, Van, eu tinha aquela ideia do índio no meio do mato, convivendo com os animais, o chá das ervas, a pajerança. E aí, o que que acontece? Quando eu conheci a Ivani, que a gente sentou, eu, ela e a Celina, e decidimos fazer todo um movimento na aldeia na Crucutu, chegar lá e ver os índios realmente, ver a verdade que está por trás de todas essas máscaras, foi para mim um motivador muito importante. Quando eu cheguei lá e enxerguei não só as crianças, mas eu enxerguei o quanto o homem, com a sua civilização e tudo, de alguma forma retirou a parte dessa herança que eles trazem, tanto a nível de espaço físico, quanto a nível alimentar, quanto a nível de cuidar do planeta. Nesse ponto, Ivani, antes de você trabalhar com eles e tudo, como é que era a sua imagem em relação ao índio? O que que você imaginava e o que que para você mudou quando você viu a realidade? O índio realmente 2020. Então, a gente sempre tem uma noção daquele indígena da Amazônia, de Manaus, né, do Mato Grosso, que eles vivem da caça, da pesca, da natureza. E quando eu me deparei lá na aldeia Crucutu, eu vi uma realidade oposta, porque eles não viviam nem do que eles plantam, aliás, não tinha nem plantio lá, e nós percebemos que o, em torno assim da represa, porque a aldeia ela fica a nascente da represa Billings, ela na aldeia. E a gente percebendo assim aquela sujeira, aquele lixo e vendo eles assim sem material para comprar, sem dinheiro para dispor, para fazer essa limpeza, né? E sem ideia também do que fazer. Então a gente, na verdade, não sabia por onde começar ali. E então a gente foi devagar. Ah, conversando com eles, vocês querem rastelo? O que vocês acham? É o Bob. Desculpa, gente, da gente conseguir uns rastelos, uns sacos de lixo, e assim, e não era pouco saco de lixo, né? Era coisa da gente levar 120 sacos de lixo de 100 litros para cada limpeza, porque era bastante sujeira mesmo lá na aldeia, né? Então eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia. Eu nem imaginava a forma como eles viviam, as ocas deles que não tem, a janela é um pano, então entra aquele vento, o piso é terra batida. Eu não imaginava que tão próximo da gente existisse
assim, aldeia indígena. Então, o que eu quero dizer, Camila? Que, na verdade, eu achei assim, eles não conseguem viver como aquele pessoal antigo, aquele pessoal que conseguiu conservar a sua cultura. Mas também eles não conseguiram chegar no ponto dos não índios, né? Que eles chamam nós, né? Eles não falam homem branco, eles falam não índios, né? Porque na verdade eu também sou asiática, né? Então eles ficaram no meio do caminho, porque eles não têm todo o acesso que a gente tem, nem todo o conforto e a comodidade, e nem acesso aos estudos, acesso a muita coisa que a gente tem aqui, mas também eles perderam as raízes lá de trás. Foi isso que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com eles, e por isso que cada vez a gente foi se envolvendo mais para saber como que a gente poderia ajudá-los a que eles não perdessem ainda essas características que eles têm, porque todas as noites eles se reúnem na casa de reza, eles têm o Deus deles, e a gente não quer tirar nada disso, não estamos lá nem para... Tanto que a gente fundou uma ONG que sem religiosidade, sem a política também, porque o nosso objetivo não é converter ninguém, nem nós mesmos, né? Mas ajudar eles a preservarem a cultura deles. Então, a nossa preocupação maior hoje com eles é como que a gente pode ajudá-los sem interferir na cultura, na religiosidade deles, mas fazer um formato que eles consigam futuramente se autossustentar. Porque o que acontece é que eles, do jeito que eles estão vivendo, eles não conseguem se autossustentar, eles vivem muito de assistencialismo. Então, eu estou, assim, pedindo muita ajuda para todo mundo, porque nós já estamos com projetos para implantar minhocário, então, devagarinho, eles vão produzindo o humus, o churume, e eles podem criar uma cooperativa, porque lá em volta da aldeia tem muito pesqueiro. Então, o Pedro, que é meu atual marido, ele criou esse projeto do minhocário. E agora a gente está conseguindo uma parceria para desenvolver em todas as aldeias indígenas, que é uma forma deles começarem a pensar em autossustentabilidade. Ótimo projeto, né? Mas é bom que você trouxe uma realidade, né, Van? Então, quer dizer, nós de alguma forma influenciamos a cultura deles e trouxemos o dinheiro, né? Que antes não existia. Então, Uhum. aí o que acontece? Não existia para eles o dinheiro, eles caçavam, pescavam e faziam várias coisas. Até você trouxe Manaus, Amazônia. Eu até fui dar uma pesquisada na aldeia da minha bisavó, e para a gente observar que eles têm sim os rituais, as formas que eles têm, os dias festivos que eles têm, mas por fim, a precariedade acaba existindo em todo o índio que a gente trabalha a nível Brasil. Quando a gente pensa nessa precariedade, até nessa questão religiosa que você trouxe, essa mudança, como é que você vê a nossa influência? A gente entrando lá, como é que foi para você entrar lá, conquistá-los de alguma forma, para que eles entendessem o que você fala? Porque quando eu e a Celina a gente esteve lá com eles, a gente foi fazer todo um processo com os animais, que daqui a pouco a Ivani vai falar, e a compreensão deles em relação à nossa língua, o entendimento também é precário, inclusive das crianças e tudo. Muitos não entendiam o que a gente falava e não conseguiam nem verbalizar direito o que estava acontecendo com os animais, para que a gente pudesse ajudar. Então, como que foi para você, Van, aquela pessoa que se encantou pelas crianças, que se inclinou para a causa, entrar e, de alguma forma, trazer a confiança deles em você e na equipe, nas pessoas que estavam ao seu lado? Como é que foi? Então, eu acho que foi a passos de formiga, vamos colocar assim. Porque a gente foi, mas
a gente estava ainda tentando entender e sem invadir muito. Então, na verdade, a gente começou pelo caminho do assistencialismo mesmo. Então, não é que a gente estava comprando eles, mas a gente viu a necessidade de que muitos praticamente passavam fome lá na aldeia, porque não tinha emprego, um ou outro tem Bolsa Família, mas não são todos que têm. Tem família, lá também tem o problema do alcoolismo, entendeu? Então tem pai de família que tem 5, 6 filhos e é alcoólatra e não trabalha. E como que e eles também não têm um controle de natalidade. Então a mulher fica lá cuidando das crianças, aquele monte de filhos, né? E o marido não trabalha e a gente fala, e como que a gente pode ajudar? Né? E sem interferir também, porque não tem como a gente ir lá, porque lá tem o cacique. E quem manda na aldeia é o cacique. Então a gente começou a tentar fazer uma aliança com a liderança da aldeia. Então essa liderança, eles têm uma relação com o nome de todas as famílias, com o nome de todos os filhos, e nessa relação consta quem trabalha, quanto ganha, quem não trabalha, qual o problema de cada família. E conforme a gente leva as doações, é distribuído de acordo com essa lista. Então, no topo da lista é o pai desempregado que tem 5 filhos. Aí depois desce, esse daqui, ele a mulher trabalha, mas o marido não trabalha. E assim vai descendo a lista. Não, esses 2 trabalham, a mulher, o marido, eles só têm 2 filhos, eles não precisam dessa doação. Entendeu? E é o que o próprio cacique, que agora está voltando, o Fabinho, que ele fala, olha, Ivani, graças a Deus ele conseguiu, ele tem 2 empregos, e ele não pega a doação porque ele vai estar tirando de alguém que precisa. Né? Então eles têm essa noção. Então, para mim foi bom entender tudo isso, porque no começo a gente pensava, vamos lá levar, e a gente achava que era para distribuir, por exemplo, igual para todo mundo, né? E na verdade lá também existe uma diferença social dentro da aldeia. E para a gente conseguir atingir essa equidade é só através da liderança. Então, a nossa comunicação maior, para não interferir nem na cultura e nem na forma como eles conduzem a organização deles, é com a liderança. Então, a forma de você trabalhar numa aldeia indígena é muito diferente de você trabalhar numa comunidade. Porque uma assistente social vai numa comunidade e ela vai assistir família por família, né? E lá na aldeia indígena a gente também não tem essa liberdade e também acho que tá certo. Enquanto a gente não entende o contexto deles, a gente tem que respeitar e tentar não atrapalhar. Muito legal você falar isso, porque é totalmente diferente do que a gente se aplica se a gente for pensar no nosso lado, né? Eles, pelo que você está falando, são super justos e corretos nesse sentido. Ninguém pega coisa estando trabalhando, não. Recebe a doação realmente quem precisa. Se você for ver em outras comunidades aqui que não envolvem os índios, a gente vê muitas pessoas que não precisam e pegam Bolsa Família e várias outras coisas. Nesse ponto, o cacique da aldeia, Ivani, o cacique que você percebe lá, ele seria o líder religioso, ele seria como se fosse um prefeito. Como é que a tribo toda vê o cacique? Qual que é o papel dele lá? O cacique seria um prefeito, um síndico de um condomínio, né? Porque o líder religioso é o pajé, que hoje em dia está muito na moda falar xamanismo, né? Então, o xamã é o pajé da aldeia. Então, o pajé, ele nasce pajé. Ele, quando ele é criança, já com 5 anos de idade,
já é descoberta a espiritualidade dele e ele sabe que quando ele crescer, ele vai se tornar um curandeiro, que é o pajé. Agora, o cacique não. O cacique ele é o líder da aldeia. É como se fosse uma eleição, né? Mas não tem que nem a gente votos, né? Não. A pessoa se predispõe, porque tanto que para ser cacique não é fácil. Porque que nem você estava falando assim, porque lá é justo, né? Porque se um recebe Bolsa Família, não, mas tem aqueles que têm e querem também, e brigam, porque o cacique deu para aquela família e para minha família não deu. Tem esse problema lá na aldeia também. Tem os que trabalham, que os dois trabalham na família, que eles têm a renda, mas que eles acham injusto, que eles acham que a gente vai lá levar uma doação e que teria que ser distribuído igualmente. Aí quem que comanda isso é o cacique. Então, de certa forma, para a gente também é mais confortável, porque a gente não tem que ficar se expondo com essas pessoas, entendeu? A gente leva e fala, não, isso daí é com a liderança da aldeia, né? No começo a gente não entendia muito, as pessoas vinham, choravam e pedia, e a gente levava, mas com o tempo a gente foi entendendo a dinâmica lá da aldeia, que também tem os que têm a renda, mas eles acham injusto darem para os que não têm. Então a gente já vê isso também, né? Porque se a gente for ver o sistema assistencialista, patriota, a gente acaba sendo meio pai das pessoas e do todo, né? Então aqueles que podem pagar acabam pagando para aqueles que não podem. Na aldeia, Uhum. Ivani, eles têm um sistema de um ajudar o outro. Como é que é isso? Como é que é o sistema deles, assim? Então, aquele que ganha, que tem a coisa, ele consome só para a própria família ou um ajuda o outro também? Tem uma visão de comunidade diferente? Lá nessa aldeia onde a gente frequenta a Crucutu, é cada um com a sua família, entendeu? O que eles distribuem é assim, que nem o cacique, como ele é líder, é como eu expliquei. Chegou uma doação, aqueles que passam necessidade, ele direciona para eles, né? Agora, o que eu ganho com o meu salário, com o meu trabalho, eu não divido com você, entendeu? É um sistema, é como eu acho assim, eu falo, é como a gente, né? Vamos colocar assim, porque todo mundo, cada um tem sua família aqui. Agora, se o seu vizinho, por exemplo, não está trabalhando, você ajuda com uma cesta básica, você pode ajudar com isso, com aquilo, mas você não vai ficar sustentando é, o seu vizinho pro resto da vida. E lá na aldeia é esse mesmo sistema. Chega uma doação, eles estão desempregados, é direcionado. Mas cada um tem que fazer por merecer também. Porque lá, por exemplo, tem assim, tem agente de saúde, tem agente ambiental. Então, o que, que acontece? Vai lá, por exemplo, a Rumo, que é uma parceria que eles têm, porque está passando a ferrovia por cima das terras indígenas. Então, eles ofertaram vários empregos e cursos. Tem aqueles que querem fazer o curso, querem subir, querem aprender e viraram agente ambiental, barqueiro. Tem aqueles que falam, não, eu prefiro, e eles falam às vezes para a gente mesmo, para mim, uma cesta básica tá bom. Eu não quero, entendeu? Então, eu até concordo que aquele que se esforçou, que fez o curso, que tem a carteira registrada, é assim, ele não é obrigado a compartilhar, porque muitas vezes ele já tem 5 filhos na família dele para um salário, entendeu? Então, fica difícil também ele estender a mão
irmão indígena, porque o outro também, muitas vezes, acostumou com assistencialismo. Tem esse problema também lá. Como todo lugar que de alguma forma recebe doação, de alguma forma tem essa inclinação. E me fala uma coisa, Van, se a gente for perceber, o governo, a prefeitura, enfim, de alguma forma, além desses agentes que eles mandam em tudo, eles dão algum auxílio para o povo indígena? Como é que é isso? Eu vi que você falou de uma ferrovia que de alguma forma está passando pelas terras e ofertou cursos, ofertou trabalho. Alguns aceitam, outros não, né? Então, também tem uma questão pessoal de cada um, mas de alguma forma o governo tem ajudado, pelo menos na sua experiência, ou não? Como é que é? Bom, funciona assim. A aldeia Crucutu, ela pertence ao município de São Paulo. Está bem na divisa entre São Paulo e São Bernardo, mas ela pertence ao município de São Paulo. Eles têm lá uma escola estadual lá dentro, eles têm uma creche municipal pela prefeitura e eles têm uma UBS lá dentro. Então, assim, o que eles me explicaram quando eu fui lá foi no governo da Marta Suplicy, assim, nada a ver com política, mas ela que implantou em todas as aldeias do município de São Paulo. Aí, então, tem na do Pico do Jaraguá, tem na Crucutu, tem na Tenundeporã, tem esse foi feito esse benefício, né? Então, como tem a UBS, então eles contratam agentes de saúde indígenas, porque ninguém quer sair daqui para ir trabalhar lá, porque é longe. Você vê que quando a gente vai, atravessa a balsa, não sei o que, é quase 2 horas para chegar lá de carro. 1h30 agora, porque a balsa agora, né, comporta mais carros. Mas, enfim. Então, eles ajudam nesse sentido. Eles dão emprego para auxiliar de limpeza, auxiliar de enfermagem, né? Os médicos não tem jeito, por enquanto não tem nenhum médico indígena, então eles dão plantão. E então os médicos eles vão, vamos supor, de terça e sexta, 2 vezes por semana na aldeia. Tem as escolas, então tem professoras já indígenas também lá dentro, né? Então e o governo eles mandam para a creche alimento de café da manhã e almoço. Então, as crianças, elas, pelo menos, elas são bem nutridas. E o que sobra, elas ainda dão para os adultos, entendeu? Então, como é uma comunidade afastada, eles não jogam no lixo. Todo mundo come o que sobra, né? E tanto que a gente agora, esse projeto do Pedro do Minhocário, é para essas cascas que eles fazem o almoço, e o almoço o cozinheiro também ele é indígena, é contratado indígena. Então, é dessa forma que a prefeitura e o governo, a prefeitura ajuda fornecendo alimento para as crianças, né? E tem a creche. O governo do estado também tem as vagas na escola, então eles têm direito ao alimento também, alimentação. Agora, nessa época da pandemia, a FUNAI conseguiu, através do governo federal, cestas básicas, mas para lá em São Paulo não foi o suficiente para todos, porque a aldeia é maior. Agora, nas aldeias de São Bernardo, eles estão recebendo pelo CRAS do município de São Bernardo do Campo, todas as famílias estão recebendo cesta básica todos os meses. Nossa, e é bom porque a gente vê que por mais que a impressão é que não exista ajuda, até que tem ajuda, né? Então, Uhum. parabéns ao governo que está aí se mobilizando também a causa indígena. Isso é muito legal.
E uma coisa que eu ia te perguntar, Vã, em relação à alimentação, isso é uma curiosidade assim que eu gostaria que você falasse. Até eu conversei com a Vé, que também estava num projeto sobre isso, com a Ivete. Em relação à alimentação, o que que eles costumam comer? Porque não é igual a gente, né? Como é que é isso? Então eles ganham a cesta básica, eles usufruem de todos aqueles alimentos ou eles têm os alimentos que eles costumam comer? Como é que é? Então, quando a gente pergunta sobre doação, pelo menos para a gente, né? Eles pedem todos os itens da cesta básica. A única coisa que eles pedem assim um pouco a mais é fubá. O fubá eles sempre pedem para a gente levar numa quantidade maior, porque eles fazem muito alimentos à base de fubá e eles comem aquele tipá que é massa de pastel. Aí eles é uma massa de farinha com água e sal e depois eles fritam, né? Como lá na Crucutu, pelo menos, tem várias famílias que criam galinhas caipiras, né? Então eles matam essas galinhas, eles se alimentam dos ovos dessa galinha, eles se alimentam das próprias galinhas. Como eles estão perto da represa, eles pescam também. Então, de vez em quando eu vou lá, eles estão num fogarelzinho, assando um peixe que eles mesmo pescaram, entendeu? E essa parceria com a Rumo, porque a aldeia Crucutu, na verdade, a terra dela não era muito produtiva, porque antes era uma carvoaria ali. Então, eles me explicaram que o solo não era tão fértil para alguns tipos de plantação, não era tudo que se dava lá, não. Então, a Rumo levou sementes e levou bastante terra e levou cerca. E os indígenas que se dispuseram a fazer, eles têm sua horta, mas é aquela coisa que a gente estava conversando. Tem aqueles que não quiseram fazer a sua horta, entendeu? Então, só que aí o vizinho, ele fez a horta para autossustento, né? Uma horta pequena, né? E foi oferecido para todos os moradores, né? Aqueles que tiveram vontade, boa vontade, estão fazendo. Aqueles que não, mas tem uma horta comunitária que ela fica em frente o refeitório, que é o próprio cozinheiro que cuida dessa horta. E essa horta, qualquer indígena pode ir lá e retirar seu alimento, entendeu? Nossa, que legal. E em relação à terra, ao ambiente deles, à limpeza e tudo, eles se revezam? Como que eles fazem? Ou tem alguém que vai lá e ajuda? Então, a limpeza, todo o cuidado com aquela área que eles ficam. Então, funciona assim. Ali no centro da aldeia, tem um pessoal contratado, é como se fosse gari aqui na cidade, que eles limpam, mas só ali no meio da represa eles são contratados. Agora, em torno da represa, na aldeia inteira, é assim, eu acho que estava faltando um pouco de interesse. Então, nós começamos com um projeto. Agora, a gente está com um projeto com as crianças, na verdade, porque a gente percebeu que tem muito lixo reciclável lá espalhado pela aldeia. Então, nós fizemos uma proposta para eles. A gente vai levar material escolar, lápis de cor, em troca das tampinhas ou de lacres, ou de latinha de cerveja, eles começaram a recolher para a gente. Então, aí a gente foi lá, distribuiu o material, e uma coisa que é bacana, agora a gente chega, a gente não precisa dar nada em troca, eles já vêm com a sacola lotada de tampinha para a gente. A hora que a gente chega, eles vão correndo para as ocas, olha, arrecadei, consegui, guardei, recolhi. E para os adultos, a gente forneceu bastante rastelo, saco de lixo que a gente sempre está levando para eles. E como que eles fazem lá? A gente leva a doação de fogão, de televisão, coisas assim que eles não têm muito acesso. Então, aqueles que estão trabalhando na limpeza, eles ficam com as melhores doações. Só que eles têm que cumprir assim várias semanas
ajudando na limpeza para poderem escolher as melhores doações desse porte, entendeu? É uma forma, por enquanto, que a gente conseguiu de tentar conscientizar devagarinho na importância da limpeza, né? Mas a gente tem que levar a doação, porque muitos não ajudam e aqueles que todo sábado estão limpando, eles se sentem injustiçados também. Entendi. Ó, aqui, agora a Flor Marques, que tá participando da gravação de hoje. Os bichos fazem parte. E me fala uma coisa, Van, você falou das crianças, da escola. Como é que é a instrução deles? Lá, os pais, de alguma forma, eles trazem a necessidade do estudo, a importância, talvez fazer uma faculdade, sair da aldeia ou não? Como é que é isso para eles lá? Então, até os 5 anos de idade, eles não falam nem o português. Eles falam só o Guarani lá dentro com os pais. Na verdade, com essa condição de a escola ofertar o alimento, o café, o almoço, é uma forma de fazer com que a criança vá estudar, porque muitas vezes aquele alimento que tem na merenda escolar, eles não têm na sua própria casa. Então, eu percebo que eles são incentivados pelo estômago também a ir estudar. Agora, não são todos que têm vontade, são raros ainda aqueles que querem cursar uma faculdade, uma universidade. Mas pelo menos até o ensino médio, até o ensino fundamental tem lá na aldeia. Só que o que acontece? Não tem o ensino médio. Então, se eles quiserem fazer o ensino médio, eles têm que andar 6 quilômetros. Ou para pegar um ônibus, para ir lá para Parelheiros para estudar. Então, para eles, se cria essa dificuldade, entendeu? Tanto que a gente, no final do ano passado, conseguiu uma parceria com ciclovias, que eles doaram 136 bicicletas para os indígenas, que tanto serve para lazer como para eles se deslocarem, né? Para uma compra, para poder ir à escola. Tem uma índia que ela está indo estudar fora, ela está indo fazer o ensino médio fora da aldeia, mas é difícil. Isso é de cada um mesmo, né? É de cada Uhum, indivíduo e tudo. Você uhum. lá, trabalhando lá, você sente que de alguma forma eles são vítimas de preconceito? Então, existe também essa questão em relação a eles? Você falou da injustiça, mas eles se sentem assim ou não? Pelo que eles me relatam, eles se sentem, porque eles falaram que eles pediam faz tempo uma OBS lá dentro da aldeia, porque eles se sentiam discriminados quando eles iam na UBS fora. Eles se sentiam mal vistos, as pessoas falavam, esses índios, eles comentam com a gente, né? Era tão ruim a gente chegar num posto de saúde e falar, aqueles índios porco, aqueles índios vagabundo, e o pessoal, tem muita gente que tem preconceito mesmo, né? E fala sem pensar e machuca, né? O sentimento das pessoas, então eles falaram que para eles a grande vitória foi ter essa UBS dentro da aldeia, que pelo menos eles não têm que sair da aldeia e ainda escutar assim coisas que falam deles e que no fundo acaba machucando mesmo, né? Eles sentem o preconceito, sim. E aí a gente vai naquele que somos todos um, né? Todo mundo tem índio no sangue, né? A gente às Uhum. vezes esquece um pouco disso, não percebe isso, né, Van? E se a gente for pensar nessa questão e tudo, como é que é a saúde deles lá? As doenças e tudo, eles por estarem lá mais próximos da natureza, terem hábitos totalmente diferentes dos nossos, né? Essa rotina de estresse, piloto automático. Tudo bem que a gente está na pandemia, mas a gente tem esse ritmo mais frenético. Eles têm uma vida diferenciada da nossa. Lá tem muita incidência de doença ou não, Van?
Então, lá, eu percebi assim, até eu conversei com o médico da UBS, foi no ano retrasado, teve uma indiazinha que ela é o xodó, assim, de alguns de nós, porque ela é muito simpática, né? E ela teve uma embolia pulmonar e ela ficou internada, e eu conversando com o médico da UBS. Então, é assim, as crianças lá na aldeia, eles têm tendência a ter bronquite e pneumonia. Eu não sei se é por causa do frio, porque eles andam assim bem à vontade, descalços, né? Ao mesmo tempo, falam que cria anticorpos, né? Mas eu acho que também, eu não sei se é tendência também da hereditariedade, né? Mas o médico falou assim que é normal, que tem bastante caso assim de bronquite e pneumonia lá na aldeia. Mas engraçado que agora na pandemia mais ou menos 25% deles pegaram o Covid-19 e todos assintomáticos. Então, sinal que eles estavam com a resistência boa, né? Eles ficaram na quarentena, porque foi montado um hospital de campanha lá. Eles foram testados 3 vezes e agora o hospital de campanha já foi desmontado, eles já foram embora. Mas teve um óbito de um senhor já bem idoso e que já tinha problemas pré-existentes de respiração. Então ele pegou, foi internado e no dia seguinte ele já foi entubado e foi a óbito no hospital de Pedreiras. Mas os demais, todos assintomáticos. Ok, entendi. Então, você já trouxe já uma outra questão interessante, né? Nos meus estudos, quando eu fui estudar um pouco a fundo como o índio via a questão da doença, e agora eu vou perguntar para você sobre a questão das rezas e da espiritualidade, o que eu percebi é que a doença, de alguma forma, para eles, vem como invasão de algo mal. Então, eles brincam, quer dizer, não, eles falam muito a questão a invasão do espírito mal, o quanto isso trouxe a devastação da família e assim por diante. E aí isso dentro das crenças deles traz a pajerança, traz um monte de outras coisas que eles usam como forma de conseguir estar bem e se livrar de tudo isso. Como é que você já teve acesso a isso? Já ouviu? Como é que é isso para eles? Então, na verdade, é assim, todo dia tem uma reunião na Casa da Reza, mas é à noite. E eles até falaram, olha, o dia que você estiver disposta a participar, mas a gente sempre acaba indo durante o dia lá. Mas realmente é mais para eles mesmos, né? A gente só iria uma vez, sei lá, para participar, para conhecer, mas não poderia fazer parte disso, entendeu? Então, toda noite, a aldeia inteira, eles se reúnem nessa casa que eles chamam casa de reza ou casa sagrada, e eles oram para os deuses, para os espíritos protetores, né? Que nem a gente acredita na espiritualidade, né? Eles também acreditam e eles têm os deuses deles, né? Eles falam muito de Tupã. Engraçado assim que o Olívio de Ecupé, que é o escritor lá da aldeia, e ele fez filosofia, se eu não me engano, na Universidade do Paraná, e depois ele fez letras na USP. E ele já está escrevendo, ele escreveu agora o terceiro livro dele, né? E ele fala assim que quando foram evangelizar, né? Tentaram evangelizar os indígenas, falaram para os indígenas que Tupã é Jesus. E que eles criaram uma confusão na cabeça dos indígenas, entendeu? Porque Tupã é Deus do trovão, né? Mas aí, na época, né, era o catolicismo que tentou evangelizar, não sabia explicar quem era Jesus, então eles explicaram que Jesus era Tupã. Então criou um pouco essa confusão na cabeça
de alguns, né? E isso daí foi passando, né, de geração em geração. Mas a religiosidade deles é essa, é a natureza. Eles falam muito da natureza, né? Nanderu que é Deus, então eles têm aquele maracá, que é o chocalho, né? Que conforme a batida do chocalho, a dança que eles fazem é para evocar os espíritos da natureza, da proteção da natureza, que são os espíritos que protegem eles também. Nossa, é muito legal, porque é uma outra forma de ver o todo e é uma forma deles, única, né, também. E que a gente Uhum. tenta, de alguma forma, trazer essa possibilidade de troca, né, Van? E aí, quando você traz o reino da natureza e tudo, eu gostaria que você comentasse a questão dos animais, né? Os animais que uniram eu e a Ivani, viu, gente? Então, de alguma forma, Cleide e o João, e a gente foi lá, a Celina foi também, a gente foi fazer um multirão para os animais. Como é que é a questão animal na aldeia, Ivani? Você pode falar para a gente um pouquinho? Então, eles têm uma visão diferente da gente, né? Nós, tutores aqui, temos aquele cuidado com o nosso animalzinho, né? Ah, é o nosso bichinho, nosso filho. Ah, mamãe tá aqui. É mais ou menos assim, né? Eles não veem dessa forma, né? Eles acham que animal é um animal, é uma galinha, é um pato, é um cachorro, é um gato, não importa. Eles estão para o lado de fora, a gente está para o lado de dentro. Se eles tentam chegar perto, eles empurram. Mas só que assim, tem muito abandono de animal lá na porta da aldeia. Às vezes, eu falando com o cacique, ele falou assim: olha, tem dia que eles deixam a caixa com meia dúzia de cachorrinho na porta da aldeia. E por mais que se faça campanha, né, que você sabe como que é difícil fazer campanha de castração, de tratamento, não sei o que, aí pronto, o CCZ vai lá, né, o Centro de Zoonose vai lá, castra todos os animaizinhos, dali a pouco, passam uns meses, já tem um monte lá. Então, é assim, eu contei, tem uma base agora de uns 150 cachorros lá, Camila. E a gente. Então, você pensa assim, eles muitas vezes têm ali o alimento contadinho para eles. Você imagina os animais, né? E quando a gente começou a ir lá, não sei se você lembra que eles eram bem magrinhos, bem, né? E não era só por falta da ração, era porque eles estavam mal cuidados, tinham alguns tipos de doenças que você que detectou, né? Que você que é veterinária sabe, que cuidou. Depois foi a Débora também, né? E enfim, eles. Então, o que a gente também vai falar agora para o pessoal? A gente compra ração para levar para eles. Tá para chegar 1 tonelada de ração aqui na nossa ONG, e 1 tonelada de ração é para 3 meses só. E é o que a gente tem batalhado bastante para conseguir essa ração para os animais. Olha que interessante você falou. E é uma coisa interessante, viu, gente? A gente aqui, o povo branco, como eles falam às vezes, a gente tem aquela visão de que o animal errante, solto, é errado. E até certo ponto, ok. Se a gente pensar na rua, na ausência do alimento, ok. Mas lá eles têm uma visão de liberdade, né, Van? Então, tem animais lá na aldeia que a gente percebeu que tinham tutores, que tinham responsáveis. Tem animais que não têm. E para eles, tudo bem. O animal vai ser animal. O animal não vai estar de roupinha, vai estar deitado na cama, ele vai estar solto para que ele possa andar, estar em toda a região. Então, essa visão de liberdade deles, desses 150 que você falou, Van, quantos tem tutores? Olha, a gente fez uma média porque a Janaína, que é da liderança da aldeia, ela tinha passado para a gente uma conta de que uns 50 não tinha tutores, né? E
há alguns meses a gente recebeu uma doação de 3 toneladas e foram passadas para todos os tutores essa doação. E a gente acabou descobrindo que os que não têm tutores são só uns 20 no máximo, entendeu? Porque como todos os tutores estão com ração agora, os cachorros não vão mais lá no centro atrás de ração. E tanto que faz parte mesmo, né? Se põe em excesso, a ração acaba se perdendo, né? Porque chove lá no meio do campo e perde a ração. Então, até eu estava conversando com a liderança isso. Falei, olha, essa ração foi ganhada, só que agora a gente tem que comprar a ração. E é um custo alto para a ONG, a gente fica fazendo bazar se virar nos 30. Então, a gente está já fazendo a conta de quanto que se coloca de ração por dia lá para não ter desperdício também. Muito legal. Bom, Van, vou fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo que você preparou pra gente mostrar essa realidade, e depois do vídeo eu vou pedir para você fazer suas considerações e falar um pouquinho do trabalho da ONG e do programa de índio também, para a gente entender esse trabalho e até para aqueles que sentiram no coração de ajudar de alguma forma, saber como ajudar. Então, gente, é uma outra cultura. Não adianta você querer dar para as crianças um videogame que, às vezes, para eles não vai fazer sentido nenhum. Ou, sei lá, levar alimentos que para eles também não fazem sentido nenhum. É importante que a gente entenda. Então, vou pedir licença, viu, Van, para passar o vídeo que você fez, para que a gente possa entender. Então, vou pedir para você fechar o seu áudio. Eu vou deixar o meu aberto só um pouquinho. Dé, você me fala se tá ok o vídeo? Só para eu saber se tá indo, para a gente entender aqui todo o processo. Vamos lá. Então, só para a gente ter uma demonstração do quanto do trabalho, né? O quanto a inclinação por uma causa é capaz de fazer coexistir um monte de coisas, né? Quando a gente trouxe a primeira ida, né, veterinária, a gente fez um mutirão aí para ir na aldeia. Até eu e a Celina conversamos bastante porque a gente não tinha dimensão do quanto de ajuda a gente conseguiu. Então a gente levou várias coisas. E a Ivani também, no trabalho que ela tem feito continuadamente, recolhendo roupas, calçados, livros, lápis e tudo de alguma forma fazendo um esforço gigante para conseguir, gente, às vezes, sei lá, 10 reais, 30 reais. Eu mesma, às vezes, tive vergonha. Falei, só tenho 30 reais para ajudar a ONG, ou 10 reais, ou 5 reais. E isso pode fazer muito. Então, queria parabenizar você, Van, pelo seu trabalho lindo.
por de alguma forma fazer parte. Eu queria que você contasse pra gente da ONG, como surgiu e como é que veio tudo isso, porque você começou voluntária, como a gente, né, indo cuidar dos cachorros ou indo ajudar uma protetora, e de repente isso criou uma dimensão grande que houve a necessidade de uma ONG, até para captar mais recursos e para poder ajudar mais. Então conta pra gente como é que foi sua história, abre lá. Ah, bom, então, até o pessoal do programa de índio, né, que está aqui com a gente acompanhando, e esse pessoal está comigo já há anos. Então, é assim, é um pessoal que, olha, é o que eu estava falando no começo, eles vão com o carro, que você viu o barro que é lá, depois tem que pagar até lavar rápido, depois que volta de lá, né? E eles doam suas coisas, eles doam dinheiro, eles doam alimento. É um grupo a ser abençoado que eu tenho. Eu sou muito grata a Deus por esse grupo. Eu estou vendo que está aqui o Pedro, né, que é o meu marido, mas eu falo assim, a Hermeia, a Irma, a Lalina, tem a Maria Melo, que sempre está ajudando a gente. Então, assim, tem pessoas que estão em todos os eventos com a gente, seja evento, seja bazar, seja bingo, tá ali no meio, que é o nosso programa de índio, que é um grupo no WhatsApp que a gente tem, e tudo que a gente precisa, a gente arrecada através desse grupo. E tem também o pessoal que não pode ir, mas que todo mês dá uma contribuição mensal em dinheiro, e a gente reverte isso, ou seja, ração, ou alimento, ou brinquedo, que nem domingo agora nós vamos na aldeia levar brinquedo para todas as crianças, e a gente sempre faz um kit guloseima para eles, né? E então é assim, tem tantas formas de ajudar, com mãos, com recurso, com o carro que às vezes a gente precisa para levar as coisas lá na aldeia, e ajudar nos eventos, né? Passando a pandemia, a gente pretende, né, também fazer mais eventos, e a gente também está trabalhando com um bazar agendado. Então é assim, quem tiver doação, seja de livro, seja de roupas, a Ermelinda mesmo está com fogão e um micro-ondas que ela está lá, e a gente essa semana sem falta vai buscar. E também pode doar ração para a gente, cesta básica, qualquer coisa, a gente aceita tudo. Até geladeira, fogão, porque eles precisam disso também. Colchão, toda doação é bem-vinda para a gente. E a ONG, que é a nossa ONG, ela se chama APINAM, que é Associação Protetora de Indígenas, Natureza, Animais e Necessitados. Porque fora os indígenas, a gente ajuda também protetoras independentes de animais, quando a gente recebe muita doação. A gente também ajuda os assistidos, pessoas em situação de rua, que o pessoal chama de moradores de rua. Então, a gente ajuda tanto a casa que acolhe esses assistidos, como esses que vêm bater na porta da gente pedindo um prato de comida, uma roupa, seja o que for. Então, até cueca usada a gente aceita, porque a gente trabalha com esse pessoal em situação de rua, que muitas vezes não tem uma roupa limpa para vestir, gente. Então, é muito importante a ajuda de todos vocês. E graças a Deus, o nosso estatuto está no cartório, e dia 15 fica pronto, e a gente já vai ter o CNPJ, e aí vamos abrir uma conta no banco pessoa jurídica, mas você vê que o pessoal na confiança ainda deposita na minha conta, a gente faz a compra, né? E tudo na base da amizade, da confiança e da irmandade mesmo. E eu sou muito grata a todos vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, que eu sei o que cada um de vocês doou do seu tempo para ir com a gente e abraçou com a gente, porque o trabalho não é meu, o trabalho é nosso, é de todo o grupo. Ai, que Obrigada a lindo, todos. Van. Olha, a gente tem a honra, né, de ter agora você hoje aqui trazendo a sua verdade, trazendo quanto a causa indígena é realmente o tema, né? Os índios de 2020.
Então, tirar aquela fantasia dos índios, que eles não precisam de nada, que eles só estão conectados à natureza, que para eles tudo bem, e trazer a realidade do povo indígena e quanto cada um de nós pode ajudar. Eu até estava hoje com a Cleide, falei de você, né, a Cleide e o João da CEAN, e eu falei para eles que recentemente eu estava olhando as minhas coisas, gente, eu estava falando, nossa, eu tenho muito. Sabe quando você olha, você fala, nossa, eu tenho, sei lá, 20 xícaras. Você fala, gente, eu tenho muito. Então, quanto cada um de nós pode fazer a nossa parte e tudo. Então, Van, eu queria, antes da gente encerrar a gravação, que você fizesse as considerações finais para o pessoal que está assistindo agora no YouTube. Tem muita gente que falou que não poderia estar aqui e o vídeo vai para o YouTube para a gente poder replicar. Então, o que você gostaria de falar? Eu vou deixar no YouTube depois os seus contatos para as pessoas, né? O que a aldeia nesse momento está precisando? Qual que é a demanda? E o que você sentiu no seu coração antes da gente finalizar o vídeo e entrar nas perguntas. Ah, tá. Bom, eu vou fazer a propaganda do livro do Olívio, que é a Invasão. Esse livro foi lançado no inverno desse ano e é da editora, até eu marquei aqui, é Urutau. U-R-U-T-A-U, Urutau. E o livro chama Invasão, é do Olívio Jecupé. Então, ele tem vários livros, esse é o último, né? Outro livro dele também é uma graça. Mas esse livro, assim, conta muito a história deles mesmo. E quem tiver no YouTube, quiser também encomendar esses colares que eles fazem, cestinho que eles fazem lá na aldeia, o pau de chuva. E muitos que estão aqui assistindo já compraram. E aqueles que puderem colaborar com a ração desses 150 animaizinhos que tem lá, isso e na Crucutu, porque a gente ajuda também a Brilho do Sol e a Guarapaju. E com alimentos, com roupas, olha, toda doação é bem-vinda, gente. Então eu quero agradecer a todos que estão assistindo, agradecer a você, Camila, que está me ofertando essa oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho através desse encontro, né, de irmandade, de amizade e de muita gratidão por tudo. E agradecer a Deus por colocar tanta gente boa no nosso caminho. Obrigada a você, a Andréia, a Celina, que estão cuidando desse vídeo, né? E as minhas amigas aqui, a Tovendermei, a Irma, que ficaram aí direto assistindo, Pedro, a Marta Deli, Andréia, Maria, todos vocês, Aline, Suzana, Jaqueline, né? A Ivete, que estão assistindo com a gente, tá? Muito obrigada mesmo, gente. Gratidão, Ivani, gratidão pelo aceite, parabéns do fundo da minha alma mesmo pelo seu trabalho. Sem palavras para mensurar a dimensão que realmente foi esse encontro. Então, que nós possamos fazer a nossa parte pelo planeta, pelo todo, pelo coletivo, né? E é interessante só ressaltar que, além do trabalho com o povo indígena, a ONG também ajuda os irmãos animais, a natureza e os moradores de rua, as pessoas em situação de rua. O quanto a dimensão e a gente pode ajudar com qualquer coisa. Então, eu aprendi nisso que nada é pequeno. E é uma coisa muito grande e muito honrável. Então, parabéns. Que Deus abençoe sua jornada. E quem está assistindo, que quiser e sentir ajudar, entre em contato direto com a Ivani, que ela vai mostrar para você o caminho. Se precisar também, a gente está em São Bernardo, então a oficina, né, de vivências da Celina, eu também, a Andréia, a gente está à disposição para poder ajudar, tá bom? Então, muito obrigada. Encerrando agora o vídeo. Tchau, gente, do vídeo.